Hoje, então, é a nossa aula 2 e é a nossa aula, a aula que a gente vai concluir o livro deste mês, A Sutil Arte de Ligar o Dane-se, né? Para não dizer o foda-se, né? Então, a gente viu aí mais da metade do livro, né? Ontem na aula 1 e hoje a gente vai para essa aula conclusiva, né? Então, a gente já começa... Peraí só um minutinho. Aí. A gente já começa lá no capítulo 5, ele falando que a gente sempre faz escolhas, né? Mark Manson, que é o autor desse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Ele já, na aula de hoje, a gente já começa lembrando que você está sempre fazendo escolhas. Você é 100% responsável pela sua realidade. E isso está bem alinhado com tudo que a gente vem estudando, né? Quem é meu seguidor, quem acompanha, quem é meu aluno, sabe que isso é um princípio universal, das leis universais, da física, inclusive, né? Então, você está sempre fazendo escolhas. Observe ao seu redor. A realidade que você vive, a vida que você tem, está relacionado com as escolhas que você faz. Então, ninguém além de você é responsável pela vida que você tem hoje, pela situação em que você vive. Então, muitas vezes, o livro fala assim, que quando você tem consciência, lembra? Quem não assistiu a aula 1, a aula 1 tá aberta no YouTube. Vai lá, assiste a aula 1 para você entender. Ele fala que o processo de autoconsciência é como se fosse uma cebola, que a gente vai descascando em camadas até a gente conseguir expandir essa consciência para o que é a vida, para tudo que a gente está fazendo aqui nessa experiência física, né? Então, muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso da nossa vida e um evento poderoso é a sensação de que a gente escolheu passar por aquilo, percebe? De que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Então, eu já contei várias vezes, né? Lá no passado, quando eu comecei a estudar tudo isso, que eu descobri que fui eu a responsável pela minha realidade, por tudo que eu estava vivendo, eu fiquei bem impactada, né? E depois, logo, imediatamente, eu falei, bom, se eu criei todo aquele caos daquela situação, eu sou capaz de criar a vida que eu tanto desejo, né? Então, olha que maravilha. Então, perceba que nós estamos escolhendo sempre, de forma consciente ou não, você sempre está escolhendo. Quando toca o seu despertador, você escolhe se vai levantar ou se vai continuar dormindo, você escolhe se vai tomar um banho, se vai vestir qualquer roupa ou se você vai se produzir para ir trabalhar, para fazer seus compromissos. Você sempre está fazendo escolha entre se alinhar ao que você quer ser, ter e fazer, ou estar mais distante dos seus objetivos. Porque lembra, isso não está no livro, isso sou eu que estou falando para vocês. Lembra, eu tenho que olhar para o meu objetivo, porque eu quero da minha vida, o que eu quero ser, ter e fazer, certo? Então, tudo que eu hoje estou fazendo nessa realidade, que ainda não é a realidade que eu quero viver, em termos de saúde, trabalho, dinheiro, tudo, eu tenho que olhar para essa realidade e pensar que tudo que eu faço, tudo que eu sinto, tudo que eu planejo e as minhas atitudes estão alinhadas com quem eu quero ser, ter e o que eu quero fazer. Porque se eu fico olhando para a falta, para o que eu não tenho hoje, eu não tenho o relacionamento que eu gostaria de ter. Eu não moro na casa que eu gostaria de morar. Eu não ganho o quanto que eu gostaria de ganhar. Eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter. Eu vibro na falta, eu vibro na escassez, eu vibro na dor, minha frequência baixa e eu cocrio mais disso. Porque lembra, o universo me devolve mais do que eu emano. Percebe? Então, aqui no livro, especificamente, ele fala, a grande pergunta que você tem que fazer é, com que eu escolho me importar? Porque o eixo central desse livro, que é a arte de ligar o foda-se, é o quê? É você se importar apenas com o que realmente é importante para você. E o resto, dane-se.
Entendeu? O que os outros pensam, o que os outros falam de você, a política, a farmácia, qualquer outra coisa que esteja alheia a quem você quer ser, ter e fazer, você não tem que se importar, porque a sua energia, o seu foco, onde você coloca energia e foco, expande. Então, se eu estou colocando energia e foco na falta, eu vou criar mais disso. Então, a pergunta que o Mark fala para você fazer é: eu escolho me importar com o quê? Porque percebe que se eu escolho me importar com aquele chefe que eu não me dou bem, se eu escolho me importar, de repente, com uma pessoa que me incomoda no trabalho, se eu escolho me importar com uma discussão boba com meu companheiro, se eu escolho me importar com aquela conta que está em atraso, ao invés de me preocupar com como eu vou fazer dinheiro para pagar, eu estou criando mais disso. Então, a minha pergunta agora para você é: com que você escolhe se importar? Eu escolho basear as minhas ações em que valores? Quais são os valores que você tem que embasam as suas escolhas, né? Eu escolho avaliar a minha vida segundo quais parâmetros? Os meus parâmetros são o que eu aprendi na igreja. Os meus parâmetros são o que os meus pais me ensinaram. Os meus parâmetros são o que eu aprendi na escola. Então, eu preciso me questionar quanto de validade e verdade isso tem na minha vida. Lembra? Porque as suas crenças geralmente são verdades impostas na sua vida. Não é uma verdade que você experimentou e concluiu. Geralmente. E é esse o questionamento que você tem que fazer. Então, eu escolho basear as minhas ações em quais valores? Eu escolho avaliar a minha vida com quais parâmetros? É me comparando com outro? Como que você avalia se você está indo bem ou não na vida, né? São bons parâmetros? São bons valores? Isso me ajuda ou me coloca ainda mais para baixo? Percebe? Então, ser responsável é diferente de ser culpado. Percebe? Então, você é responsável pela sua vida. De repente, você foi abusada, foi agredida, foi abandonado, foi traído, foi roubado. Isso é culpa sua? Não, não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. Porque a vida é sua. É você que vai escolher o que você vai fazer com isso. Percebe? Então, perceba que responsabilidade é diferente de culpa. Um jeito fácil de identificar é assim: culpa é passado. São escolhas que já foram feitas. Ou pessoas que já me machucaram. Tá lá atrás, tá no passado. Agora, responsabilidade é presente, que é quais escolhas eu estou fazendo diante dessa situação. Seja o que for que eu passei. Falência, desemprego, doença, qualquer situação que você tenha passado, né? Passado, lembra? Que foi sua culpa ou não, hoje é a sua responsabilidade. Por quê, gente? Tudo que está na sua vida é sua responsabilidade. Absolutamente tudo, sem exceção. Não importa. Mas eu sofri bullying. Mas eu passei fome. Mas eu fui agredida. Está no passado. Essa situação está no passado. O que você faz diante dessa situação é sua responsabilidade hoje. Certo? Então, ok, Michelle, eu entendi. Mas como é que eu mudo isso? Né? Entendendo como é que eu posso mudar. E aí ele tem uma frase que ele cita assim, né? Mudar ou não mudar, não tem outro caminho. Então é você que escolhe. É nesse lugar que você quer ficar ou você quer criar uma vida diferente? Então, se você está doente, você quer permanecer na doença? Se você está na mágoa, no não perdão, na vingança, você quer permanecer aí? Se você está na solidão, no desespero, querendo um companheiro, você quer permanecer na solidão? Se você está na dívida, no desespero, na escassez, no caos, é aí que você quer continuar? Percebe? Então, mudar ou não mudar é uma escolha. Não tem outra saída. O simples fato de você não querer mudar já é uma escolha.
Percebe? O fato de eu não quero fazer nada, eu não quero saber de nada, cansei, a vida não tem sentido, a vida é uma macaca mesmo. Isso também é uma escolha. Não fazer nada é uma escolha, mas lembre-se que existem leis universais. E o universo, quando você escolhe se manter ali, na estagnação, parado, você está contra o fluxo do universo. Então, lembra, é como se você estivesse caminhando para a morte, porque não existe espaço no universo para estagnação. O universo está em constante movimento, vibração e expansão. Uma das formas do Criador experimentar as infinitas possibilidades somos nós. Ele experimenta as infinitas possibilidades através de nós. Por isso temos que estar em evolução, em movimento, crescendo, expandindo ou regredindo, que ainda é um movimento, né? Então nós escolhemos, mudar ou não já é uma escolha. A cada momento, de cada dia, as coisas com quais eu me importo é uma escolha. Quando eu escolho me importar com algo, eu estou fazendo uma escolha que pode ser alinhada com a vida que eu quero ou pode estar destoando totalmente dela. Então, para mudar, é preciso escolher. Eu preciso escolher me importar com coisas alinhadas com a vida que eu quero. Então, o que eu preciso me perguntar? Quem eu sou hoje? Tirando os papéis que você vive, né? De profissão, mãe, professora, secretária, administrador, enfim, o que você faz, né? E o seu papel social, quem eu sou hoje? Quem é você como essência? Você já se respondeu isso? Tirando os papéis que você exerce aqui no sistema, na terceira dimensão, quem é você? Se você estivesse diante de um mestre e esse mestre perguntasse para você, olha, Miriam, Isabel, quem é você? O que você ia responder para ele? Você está feliz com a vida que você tem hoje? Essa foi a vida que você projetou para você? Quem eu quero ser? Eu estou aqui, pode ser que eu não esteja feliz com a minha realidade no presente, mas quem eu quero ser? O que eu priorizo? A minha prioridade de hoje está alinhada com o que eu quero ser, ter e fazer? Qual é o meu planejamento para alcançar o que eu desejo? Percebe? Então, aí ele diz que você está errado em tudo. Você e eu estamos errados em tudo. Simplesmente por quê? Porque não existe uma verdade única. Não existe uma verdade absoluta, né? O crescimento pessoal, o autoconhecimento é um processo infinitamente repetitivo. Percebe? Olha como isso é poderoso. O crescimento pessoal é um processo infinitamente repetitivo. Quando a gente aprende algo novo, quando você lê um livro, você assiste uma aula como essa, faz um curso, um treinamento, uma jornada, uma semana da consciência, assiste lá uma live, faz um curso, você não passa de errado para certo. Mas segundo Mark, você passa de errado para um pouco menos de errado, digamos assim. E aí você vai evoluindo, né? Cada vez acessando mais a verdade. Mas quando eu me aproximo dessa verdade e da perfeição, isso não me leva à verdade nem à perfeição, porque a verdade e a perfeição só o Criador sabe Eu nunca vou ser uma verdade absoluta e uma perfeição, percebe? Então, eu não devo ficar procurando resposta certa para as coisas, e sim tentar eliminar os meus erros e os meus equívocos. Quando eu tenho consciência, eu tento alinhar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes de acordo com as leis universais. Quanto mais alinhada eu estou às leis universais, menos erro eu vou cometer. Claro, percebe? Menos errado eu vou estar. Percebe? Por isso é importante eu conhecer. Como é que eu posso me alinhar ao funcionamento do bem-estar, do fluxo do universo, das leis universais, se eu nem sei do que isso se trata? Não é possível, eu preciso entender minimamente qual é a matemática do universo, como é que tudo funciona. E aí perceba que os nossos valores
na verdade, são hipóteses. Tudo que você acredita absolutamente que são as suas crenças, na verdade são hipóteses criadas na sua mente, na sua cabeça. Você acredita que isso é uma verdade absoluta, mas é uma verdade absoluta? Eu acredito que todo homem trai, toda mulher dirige mal. Eu acredito que casamento é para sempre. Mesmo não gostando da pessoa, mesmo não dando certo, eu não posso me divorciar, senão eu vou pro inferno. Percebe que isso são hipóteses? Nós não sabemos se isso realmente é uma verdade. Então, as nossas ações, elas são experiências que nos leva a um padrão de pensar e sentir. As suas crenças, o que você acredita como uma verdade absoluta, está te guiando a agir, pensar e sentir de uma determinada forma. Percebe? Quem você é como essência está guiando os seus pensamentos. Se você é uma pessoa que viu o seu pai trair sua mãe, tem muitos casos de traição perto de você, naturalmente você é uma pessoa que vai prestar atenção nisso. Se você teve histórico ou vivenciou abuso, você é uma pessoa que vai prestar atenção nisso. Percebe como o que a gente viveu, os nossos traumas, os nossos paradigmas e as nossas crenças são experiências que nos levam para um padrão de ser? E apenas quando eu tomo consciência disso é que eu vou me libertando disso. E fazendo escolhas mais conscientes, alinhadas com quem eu quero ser, ter e fazer. Né? Não existe um dogma correto, né? Uma ideologia perfeita. Existem leis universais, existe uma matemática universal que, provada cientificamente, quem segue tem mais sucesso, alcança prosperidade, abundância, se torna uma pessoa melhor, evolui. É isso que a ciência mostra. Mas qual é o dogma correto, né? A ideologia perfeita? Não sabemos. Não temos nem compreensão para saber nessa imensidão que é o universo, o Criador concebeu para nós. Percebe? Então existe o que a sua experiência significa para você, que são as suas crenças. Percebe? São as suas crenças que estão determinando isso. Então, como é que eu lido com as minhas crenças, Michele? A primeira coisa que eu tenho que fazer é me questionar das minhas crenças. Toda vez que eu me pegar com essa verdade absoluta, é me questionar, me dá o direito da incerteza. A incerteza neutraliza o julgamento que a gente faz das pessoas, dos lugares, das situações, né? A dúvida me permite questionar se aquilo realmente é uma verdade. Então, se eu tenho crença de que eu preciso suar muito a camisa para ganhar dinheiro, que eu tenho que trabalhar muito, ou que só quem rouba consegue enriquecer, eu tenho que me questionar o tempo todo. Será mesmo? Será que é verdade? E as pessoas que se tornaram milionárias em um mês, em uma semana? Temos muitos casos, né? Na pandemia, o Brasil ganhou muitos milionários, né? Pessoas que tiveram ideias e que na pandemia bombaram e se tornaram milionários da noite pro dia. E aí? Isso quebra uma crença que eu tinha, né? Como eu falei o exemplo atrás, todo homem trai. Se todo homem trai, e aquele casal que eu conheço, que aquela pessoa, aquele casal é companheiro, leal, fiel, eu tô próximo, eu conheço a história dele. Será que é mesmo? E aí a incerteza é a raiz do progresso e do crescimento. Quando eu me dou a oportunidade de duvidar, de questionar, de questionar essa certeza absoluta, eu estou rumando para o crescimento e para o desenvolvimento. Toda certeza é burra. Toda certeza. Eu preciso duvidar dos valores. Eu preciso duvidar dos valores para eu conseguir evoluir. Porque senão não faz sentido. Por isso eu perguntei, quais são os seus valores? E aí o livro entra na lei da evasão de Manson, que é o quê? Quanto mais alguma coisa ameaça a sua identidade, que é quem você acha que é o seu ego, né? Mais você evita aquela situação. E aí ele usa exemplos assim, por exemplo, para você entender essa lei, né? Você acredita muito em uma coisa como uma verdade absoluta.
Quanto mais alguma coisa ameaçar você a mudar a visão que você tem a respeito de você, a sua autoavaliação, por exemplo, do que é sucesso, o que é fracasso, em relação aos seus valores, mais você tenta evitar fazer isso. Por quê? Porque existe um certo conforto em saber como a gente se encaixa no mundo. Então, eu sou católica, eu pertenço àquele grupo, daquela igreja que tem aqueles... É um pertencimento, eu faço parte daquele grupo. Eu sou punk, eu sou roqueira, sou motoqueira. Então existe um certo conforto em saber que eu me encaixo no mundo dentro daquele pacote, percebe? Então qualquer coisa que abala o seu conforto assusta a sua mente. E aí a tendência é você querer voltar para sua crença, sem contar que a gente tem a mente reptiliana. A mente reptiliana não quer que você saia da zona de conforto. Ela quer que você fique ali, por quê? Porque isso garante a sua sobrevivência. Mudança coloca você em risco. Então a sua mente quer que você fique aí, do jeito que você tá. Por que existem pessoas... Hoje eu vi uma pesquisa que 70% das mulheres estão infelizes nos seus relacionamentos. Se a pessoa está infeliz, por que ela está no relacionamento? Justamente por causa da lei da evasão de Manson. Porque sair deste relacionamento pode colocar em risco o casamento. E eu não posso divorciar, porque se eu divorciar, eu vou pro inferno. Percebe? Um outro exemplo. Eu adoraria aprender a tocar guitarra, né? Mas eu sou coroinha da igreja, né? Então eu acho que se eu aprender a tocar guitarra, isso vai questionar a minha identidade dentro da minha religião. Então eu fico onde eu tô. Eu gostaria de conversar com meu companheiro sobre ser mais ousada na cama. Mas aí eu acho que essa conversa pode desafiar a minha identidade de mulher para casar. Ele pode confundir e achar que eu não sou mulher para casar. Então eu continuo onde eu estava mesmo sendo infeliz. Então eu evito falar para o meu amigo que eu não quero mais sair com ele, porque a energia dele não bate mais com a minha, porque acabar com a amizade poderia entrar em conflito com a identidade de ser uma pessoa agradável, aceita, compreensiva, sociável. Percebe? E aí essas crenças, elas vão se tornando prioridade até que eu consiga mudar a forma como eu me enxergo. Né? É a forma que eu me enxergo, porque lembra, isso tudo vem do quê? Do meu ego, tá lá no inconsciente, nossos paradigmas, os nossos traumas, tá tudo ali no inconsciente. Então ele tenta ter razão, ele não quer perder poder pro universo, ele tem medo, então ele quer te controlar, ele quer te manter onde você está. Então eu preciso questionar, mudar a forma como eu enxergo, o que eu acredito ser e não o que eu sou. Né? Existe uma diferença grande em quem realmente eu sou e a imagem que eu tenho de mim, né? Então, segundo o budismo, por exemplo, a ideia do eu, a ideia que a gente constrói de quem a gente não passa de uma construção arbitrária. A gente não sabe com base em que a gente construiu a nossa imagem, percebe? Então, é subjetivo. Então, eu preciso abandonar essa ideia, porque isso realmente pode nem existir. E essa medida arbitrária que me define pode me aprisionar. Então eu deixo de tocar guitarra, eu deixo de ter um sexo bom por medo da avaliação que meu marido vai fazer de mim, eu deixo de falar pro meu amigo o que eu penso por medo de ser rejeitado, né? Eu deixo de andar de patins porque eu acho que a faculdade de teologia vai ver isso com maus olhos, enfim, e aí tem milhões de crenças, né? Então, é melhor eu abrir mão desse eu que eu criei, porque isso vai me libertar. Eu vou poder fazer o que eu quiser. Se eu não estiver preocupada em manter essa imagem, essa aparência desse eu que eu criei, eu posso simplesmente ser. Então, quando eu abro mão dessas historinhas que eu crio sobre mim mesma, né? Para me manter ali na zona de conforto, eu me liberto para agir, eu me permito fracassar, eu me permito crescer.
É aí que eu me permito, porque eu não estou mais preocupado se vai dar certo, se vai dar errado, o que vão falar de mim, o que vão pensar, o que vai ser. Então, não saber exatamente quem eu sou, talvez seja um bom caminho para você começar. Para você se reencontrar de verdade. Porque esse eu que você acha que você é o eu do ego. Mas existe um eu centelha divina, alinhado com o Criador. E esse é você de verdade, que é aquele que quer viver o seu propósito em essência. É aquele que quer acessar a abundância e a prosperidade que já é sua por direito. E que você esqueceu, porque você entrou nessa matrix e você esqueceu. Aí você se contenta com um casamento que não te faz feliz, permanece no trabalho onde você não é feliz, permanece num relacionamento que não é feliz e nada acontece, nada muda e vai ficando cada vez mais difícil. Então, aí o livro fala um pouco sobre relacionamentos, né? Quem quiser se aprofundar, fala também sobre a morte, o papel que a morte tem de nos lembrar que nós somos finitos, né? Você tem um tempo para realizar os seus sonhos, que é o seu tempo de vida aqui na terceira dimensão. Se você não fizer nada, você vai embora, sem realizar o seu propósito, sem realizar o que você quer. Então a morte, no ponto de vista dele, é muito importante para te lembrar que você tem sim um prazo para realizar o que você quer, para ser a pessoa que você deseja. Se você quer ser melhor, por que você está perdendo tempo? Por que eu vou deixar para perdoar amanhã? Por que eu vou deixar para ser melhor amanhã? Por que eu vou deixar para ler aquele livro amanhã? Por que eu vou deixar para fazer o treinamento para amanhã? Porque eu tenho preguiça? Porque eu estou procrastinando? Então, o que você quer? Você veio aqui de excursão na terceira dimensão ou você quer gastar essa vida evoluindo de verdade? Porque senão você vai ter que voltar mais 50 vezes para aprender. E aí o livro fala, você precisa se questionar, né? Essa dúvida, se dá o direito da dúvida, é fundamental para você evoluir. Então, algumas perguntas para te ajudar a se questionar. Diante de uma crença, de uma verdade absoluta, de algo que existe na minha cabeça. Não existe mulher para casar hoje em dia. Não existe homem bom para casar hoje em dia. E se eu estiver errado? É a primeira pergunta que você vai fazer. E se eu estiver errado? Bateu aquela certeza, você identificou a crença, você vai perguntar. E se eu estiver errado? Então você vai se dar o direito da dúvida, do questionamento. Depois você vai perguntar, e o que significa estar errado? Quais são as consequências? Se eu estiver errado de que não existe homem para casar, quais são as consequências? O que significa eu estar errado? Significa que eu tenho chance de encontrar alguém para ter um relacionamento, beleza? Quais são as consequências? As consequências são eu admitir que eu estava errada e então passar a viver uma nova verdade, né? Confiante de que eu posso encontrar uma pessoa para amar. E a terceira pergunta, e se eu concluir que eu estou errado, isso criaria um problema melhor ou pior que o atual para mim e para os outros? Então, no exemplo que eu dei na metáfora, seria melhor. Olha que maravilha. Então, aqui foi um benefício eu quebrar essa crença limitante, porque me abre um leque de infinitas possibilidades. Ó, isso aqui não tá no livro, tá? Vou explicar uma coisa importante para vocês. Ó, imagine... Deixa eu pegar aqui. Imagine... Peraí. Que você tá aqui. Hoje você tá aqui, certo? Tá dando pra ver, gente? Dá um ok aí. Tá dando pra ver? Vou mudar. Dá um ok aí pra mim, gente, se dá pra ver. Vou mudar, ó. Você tá aqui. Ok? Então, ó, você tá aqui. Acima de você... Então, imagine que cada linha desse caderno é uma frequência, é uma energia que representa uma realidade. Então, você tá aqui, vibrando, vamos imaginar, 200 Hz, que é a maioria da população. Então, você tá aqui, ó, vibrando 200 Hz. Acima de você, aqui, vibrando 200 Hz, o que você tem? A vida que você tem hoje.
né? Essa é a vida que você está vivendo hoje. Dívida, solidão, tristeza, doença, é aqui que você está vivendo. Abaixo de você tem infinitas possibilidades. E acima de você tem infinitas possibilidades. Deu para entender? Aí, eu vim aqui, conheci a Michelle, fiz curso e treinamento e entendi que eu sou o criador da minha realidade. Então, se eu tô aqui no 200 Hz, eu imagina que eu quero subir de frequência. O meu sonho tá aqui, ó, no 500 Hz. Eu quero ter saúde, amor e dinheiro. Esse é o meu cenário ideal, vamos dizer, para onde eu quero ir. Eu quero elevar minha vibração. Deu? Certo? Se eu tô aqui, esse é o meu momento, é o meu atual. Quando eu me questiono das minhas crenças limitantes, eu estou escolhendo se eu quero ir para cima ou se eu quero ir para baixo. Então vamos supor que a minha crença limitante é que dinheiro é muito difícil de ganhar. Que só as pessoas que roubam ou nasceram em berço de ouro conseguem ser milionárias. Aí eu tô aqui, começo a fazer exercício, afirmação positiva, começo a fazer as técnicas. Aí surge aqui, quando eu começo a fazer as técnicas, surge uma oportunidade. Então vem uma pessoa e fala assim, olha, ô Fabiana, gostei de você, hein? Eu tô aqui, eu abri uma fábrica de lingerie e eu tô precisando de uma sócia. Será que você não quer ser minha sócia e fazer um dinheiro extra? A Fabiana, como a crença limitante dela é de que dinheiro não vem fácil, ela vai olhar para essa situação e vai dizer assim, eu não conheço essa pessoa. Vai que ela me passa a perna. Vai que ela me passa a perna e me rouba. Vai que eu invisto um dinheiro e dá tudo errado. Olha a crença limitante. A crença limitante faz o quê? Você ignorar a oportunidade que o universo te apresentou. Então você estava aqui no 200 Hz, ao invés de você expandir e escolher para os níveis superiores, o que você escolhe? Ir para os inferiores. Você estava aqui no 200 Hz, o universo te deu a oportunidade que você queria e você baixa a sua frequência, por quê? Confirmando a sua crença limitante de que dinheiro não vem fácil. Percebe? Deu para entender? Esse desenho e esse mecanismo a gente faz com tudo na nossa vida. Com tudo, gente. Tudo. Se você quer um relacionamento, você fala que você quer um relacionamento, surge uma pessoa super legal, aí você tem a crença limitante de que hoje em dia ninguém quer casar, o que você pensa? Mas tá estranho, uma pessoa nessa idade, nunca casou, nunca teve filho, tem caroço nesse angu. Você começa, ao invés de escolher vibrar a energia acima, elevar a sua vibração, você tá naquele ponto do momento, você escolhe as frequências baixas. Então é isso que a crença faz. A crença faz você ignorar as oportunidades para te manter no mesmo lugar. E aí, por que a gente chama de véu? Porque você não enxerga as oportunidades que a vida está te dando. Você não enxerga, você fica ali. Então eu preciso me questionar. Eu tô certo? Eu tô errado? E se eu tiver errado? Qual é o significado de estar errado? Essa crença tem fundamento? Essa crença é verdadeira? Né? Essas perguntas determinam se nós temos valores sólidos, né? Ou se eu sou um neurótico preso à minha crença limitante, aí eu nunca vou conseguir sair dali, né? Então eu preciso entender que é possível avaliar o que é maior, se são os meus valores sólidos ou as minhas crenças limitantes, porque se eu sei que eu quero elevar minha vibração, eu não vou deixar escapar a oportunidade. Eu vou dar um jeito, eu vou falar, não, eu sei, isso aí é uma oportunidade. Pode ser realmente que dê certo. Então, perceba, gente, a realidade é simples. Parece que é você contra o mundo, não é? Isso é o que a Matrix ensina, que é você contra o mundo. Mas, na verdade, é você contra você mesmo. O seu maior desafio e a sua maior glória é você mesmo. E segundo o livro,
A dor faz parte do processo. A gente está em constante evolução, né? Faz parte de nós a expressão e a evolução. Nós temos isso dentro de nós. Por isso que a gente nunca está satisfeito onde está. Você ganha R$2.000, passa a ganhar 10, você fala, uau! Aí daqui a pouco 10 é pouco, você quer ganhar 15. Quando você alcança o 15, você fala, uau! Aí 15 é pouco, você quer ganhar 30. Por quê? Porque dentro de nós existe a expressão e a expansão. Nós precisamos, isso é o universo. O universo é constante crescimento, evolução, expansão. E nós somos parte desse universo. Então, as mudanças pessoais mais radicais que nós vivemos e experimentamos aqui, geralmente vem do quê? Das nossas piores experiências na vida. Por quê? Porque a gente está lá nas crenças limitantes. Só quando vem uma dor intensa, né, significativa, a gente começa a reavaliar os nossos valores, examinar as nossas falhas. Então, não espere uma crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que você dá para a vida. Porque a mudança é constante. Por isso que quando as pessoas falam assim, meu sonho era ter estabilidade, a pessoa que fala isso não entende nada de leis universais. Porque a estabilidade vai contra as leis universais. Não existe estabilidade. Que estabilidade, minha filha? Você veio, ET, veio de outro planeta? Se nós somos eterna expansão e somos co-criadores da nossa realidade, a nossa estabilidade somos nós. A estabilidade está em aprender a lidar com o meu pensamento e meu sentimento. Porque é o meu pensamento, o meu sentimento que cria a minha realidade. Tudo começa no plano mental. Então ninguém tem que te dar estabilidade. Não é o concurso público, não é ganhar na loteria, não é casar com um marido rico. Nada disso vai te dar estabilidade. Porque uma pessoa que tem um mindset pequenininho de ervilha, ela pode ganhar no Big Brother, como vocês já viram, ganhar lá 2, 3 milhões e ficar pobre de novo porque gastou tudo e não soube administrar. Porque não é o que você tem na sua conta, é o que você tem na sua mente que determina quem você é. É o ser para ter, percebe? Então a dor, muitas vezes, pode ser um ponto de partida para você começar a se questionar dos seus valores, examinar suas falhas, questionar quem você é, o que precisa melhorar. Porque eu não sei se você já percebeu, mas eu vou te contar um grande segredo para você que está aqui. Tudo que você deseja, na verdade, é o quê? Eu desejo um carro, eu desejo uma casa, eu desejo saúde, eu desejo relacionamento. Isso tudo, na verdade, foram desculpas que o Criador inventou para você querer evoluir e expandir. Olha que lindo. Na verdade, por que é ser para ter? Porque para chegar lá onde você quer, você precisa se tornar a pessoa que tem aquilo. Se você quer saúde, você tem que ser a pessoa que se preocupa com o bem-estar. Se você quer um relacionamento, você tem que saber o que é amor. Percebe? Então eu preciso me tornar aquela pessoa para ter aquilo. Então o Criador é perfeito, é tudo sobre evolução, é tudo sobre expansão. Se você não muda quem você não alcança o que você quer. Eu preciso ser aquela pessoa que tem, que faz, que vive aquela realidade. É sobre ser melhor, é sobre evoluir. Por isso que o livro fala muito em você falar, foda-se, porque não interessa. Porque eu tenho que estar focada onde? Na minha evolução, no meu crescimento, na expansão da minha consciência. Eu preciso aprender a suportar a jornada. Né, a dor, aprender a suportar a dor que eu escolhi, porque lembra, eu estou escolhendo o tempo todo. Quando eu escolho uma vida diferente, um novo valor, uma nova forma de ser, eu também estou escolhendo introduzir novos tipos de desafios na minha vida, que podem ser novas dores. Então eu preciso agir, eu preciso sair do lugar. Não importa se eu estou preparado ou não. Não importa. A única coisa que eu preciso saber é para onde eu quero ir. O que eu quero. Sabendo o que eu quero, eu preciso agir. Fazer alguma coisa em direção a isso. O universo não vai trabalhar por você. O universo não vai entregar para você nada se você não agir em direção a isso. Então esse é o grande chamado final.
né? É você buscar a verdade por você mesmo. Aquelas crenças limitantes que você aprendeu na igreja, com seus pais, que fizeram brilhantemente a parte deles, com o melhor que eles poderiam fazer, é se questionar de tudo isso. Eu vou buscar a minha verdade. E aí, o livro encerra falando o quê? Qual vai ser o seu legado? O que você quer deixar? Porque a morte traz essa pergunta. Quando você pensa que você pode não estar aqui amanhã, o que você deixou? Qual é o legado que você quer deixar? Que marca você quer deixar quando você partir? Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Você tornou o mundo diferente e melhor por ter passado por aqui? Qual a influência que você causou nesse mundo? E perceba que aí, já no final do livro, né? Perguntam, né? Então, o que é felicidade? Né? A felicidade é você se importar com algo maior do que você. Porque a felicidade não é casa, carro, apartamento. A felicidade é algo maior que eu, Michele. É acreditar que eu sou um componente que contribuiu para um contexto muito maior. Que a minha vida não passa da parte de um processo, de uma grande produção ininteligível. Eu não consigo compreender a arquitetura do universo de tão grandiosa que é. Então eu sou parte desse processo e os desejos que eu tenho de ser isso, de ter aquilo, de viver aquilo, na verdade são desculpas para que eu evolua, para que eu me torne uma pessoa melhor. É por isso que estamos aqui. Então você faz parte de algo maior e mais misterioso do que você mesmo. Por isso que aquele eu, né, que o budismo fala, na verdade, ele é um equívoco. Por isso que eu tenho aprender a desfazer esse eu do ego te dá liberdade para experimentar muito mais. É isso que vai te permitir ser, experimentar, fazer coisas diferentes. Então, para a gente encerrar, entenda, você já é incrível. Porque mesmo diante da confusão infinita que parece ser tudo isso aqui, né? Da morte certa, porque nós temos um fim aqui na terceira dimensão, a gente continua a escolher com consciência com o que eu quero me importar. Eu escolho com consciência com quem eu quero me importar. Esse simples fato, essa simples maneira de escolher quais são os meus valores na vida, o que eu quero deixar aqui, qual é meu legado, já fez de você um indivíduo maravilhoso. Já torna você uma pessoa bem-sucedida. E já torna você uma pessoa amada. Então você também vai morrer. Você também tem fim aqui na terceira dimensão. Mas só porque você teve a oportunidade de viver. E só isso já é motivo para gratidão. Percebe como é grandioso? Você já faz parte dessa grande arquitetura. Então, o que esse livro nos ensina, né? Para a gente encerrar. Primeiro, eu preciso conhecer os gatilhos mentais que me levam a nada. Onde é que você está colocando energia e tempo que não te leva a nada, a lugar nenhum? Anota aí para você não esquecer. Conheça os gatilhos mentais que não te levam a nada. Você gasta tempo com coisas que não vai te levar a lugar nenhum. O número 2, não tem problema estar errado. Então não fique se culpando, não fique se lamuriando. Tudo bem, errou, segue adiante, corrige, aprendi. Beleza. Número 3, apenas você é responsável pelas suas reações. Então você é responsável pela sua vida, não importa o que tenha acontecido, se alguém é culpado por algo na sua vida, a responsabilidade é sua. Se está na sua vida, a responsabilidade é sua. Pare de se colocar metas pautadas em outras pessoas. Então é quando eu coloco uma meta assim, eu quero ser igual fulana. Eu quero ter o tanto de dinheiro que aquela pessoa tem. Eu quero fazer igual ela faz. Eu fico me comparando com outras pessoas e isso é injusto, porque cada um está na sua trajetória. Como é que eu posso me comparar com outra pessoa na trajetória dela? Não tem como. Então escolha as suas batalhas. Né? Com o que realmente você se importa.
O que realmente tem significado, o que realmente pode transformar a sua vida. Eu tenho que entender também, que é um outro ponto que o livro ensina, é que relacionamento dá trabalho e relacionamento vai ter sempre conflito. Tem uma parte do livro que ele fala bastante sobre relacionamento. Então, se você quiser estudar um pouquinho sobre relacionamento do ponto de vista desse livro, vale a pena ler, tá? Se você não sabe por onde começar, apenas comece. É o que ele fala. Você não tem que ter grandes cursos, ter grandes habilidades, ter grandes técnicas, apenas comece. Por quê? Quando você começa com o que você tem, isso muda a sua energia e faz você se conectar com novas possibilidades. Lembra, você tá aqui. Você simplesmente começou, você saiu de onde você estava, você já elevou sua vibração. Quando você eleva sua vibração, você já entra em contato com outras frequências superiores. E isso vai trazer novos eventos, novas pessoas, novas circunstâncias para a sua vida, certo? Então, aí tem uma coisa importante que o livro fala bastante, né? Que só ser positivo não resolve. Então você precisa agir. Não adianta, ele até cita, meditar, fazer afirmações positivas, visualização. Se você só faz isso, não faz mais nada. Você precisa agir. Qual é o seu planejamento para chegar onde você quer? Percebe? E por último, se a morte não existia, no ponto de vista dele, a vida não teria graça. Porque imagina como é que seria você saber que você tem toda uma eternidade para alcançar o seu objetivo. Porque se a gente sabendo que a gente tem fim e que ele pode ser logo ali, a gente fica procrastinando, a gente tem preguiça, a gente não faz o que precisa ser feito. Imagine se a gente tivesse vida eterna, não é? Então a morte tem esse papel fundamental, né? De lembrar que a gente tem uma finitude e que a gente precisa ter pressa para alcançar o que a gente deseja. Né? Muitas vezes a oportunidade de pedir perdão, de reconhecer algo bom que a pessoa fez, passou aí debaixo do seu nariz e você não fez nada. Amanhã ou depois ela pode não estar mais aqui para você falar isso para ela, né? E isso serve para tudo, né? Certo, gente? Dúvidas sobre esse livro? Esse livro, de todos os que a gente estudou no desafio do livro, certamente foi o menos científico, né? Foi um livro bem assim, da prateleira de autoajuda, né? Ele teve essa pegada, essa característica. Mas aí, o nosso livro do mês de novembro é um livro maravilhoso, é um livro que é a base de quem estuda cocriação, né? É um livro chamado Efeito Isaías, que certamente você já ouviu falar, né? Essa obra do Greg Braden, que é referência nessa área, ele trata dos manuscritos de Isaías, né, do Mar Morto, né, lá de 1946. Então o autor ele faz pesquisa no campo da física quântica com palavras do profeta Isaías e dos antigos essênios, demonstrando que as profecias que se referem naquela catástrofe global, no sofrimento, pode representar apenas possibilidades futuras e não uma provisão de que tudo vai acabar, né? E ele afirma que a gente tem o poder de alterar a nossa realidade. Então esse vai ser o nosso livro do mês de novembro e eu encontro você aqui para avançar para o nosso 11º do livro do nosso desafio Um Livro por Mês.